relator leu, mas trazem uma informação, especificamente quanto à alegação de que o município de Lagoa Santa não está autorizado a efetuar obras no local do poliesportivo, tendo em vista que o termo de cessão de uso, entendemos que essa situação é contornável. Quem entende de direito administrativo sabe que na administração pública não existe essa questão de termo questionável, ou pode ou não pode, depende se a lei autoriza. Isso porque a Prefeitura poderia solicitar a formalização de um novo termo de cessão junto ao Estado de Minas Gerais, considerando o interesse público em questão e fato do centro poliesportivo do município já funcionar em local, o que não foi feito. Ora, o comandato venceu em 2014, 4 anos depois, após fazer um desmembramento sem integrar a devida área do município de Lagoa Santa, a área essa que teria direito por lei, sugere o Estado, faliciosamente, a renovação de um termo precário. Ora, o que o gestor público de Lagoa Santa cometeria é a irresponsabilidade de investir em um imóvel que já deveria ter sido seu por direito, para ficar a depender de favores e boa vontade de outro ente. Isso é cuidar do patrimônio do povo de Lagoa Santa? Infelizmente, vê-se que o assunto sério está tomando um caminho da política vil, apenas com foco em projeções pessoais. Fato. Ressaltamos que, na anterior gestão, foi investido o recurso do povo de Lagoa Santa em um imóvel pertencente a terceiro, cujo comandato estava se findando. De fato, foram gastos a importância de R$ 302,24, conforme demonstram os documentos e empenho anexo. Colocou-se o recurso e o equipamento continuou sem uso, conforme demonstra o relatório anexo, comprovando que a última atividade do mesmo foi em 2013, após a dita reforma, nada de uso, infelizmente. Eu estou colocando isso aqui também, é importante a gente colocar, porque o Estado informa ali que não cuidaram. Na gestão passada foi investido lá esse valor de R$ 100 mil. A prova maior que o equipamento estava sem uso, já em fim de mandato, a portaria 862, de 3 de junho de 2016, institui Comissão de Planejamento e Reestruturação, ativação do ginásio poliesportivo Círio Davi de Abreu e da outras providências. Não precisa dizer que tal comissão não saiu do papel e jamais poderia, porquanto sua constituição foi meramente formal. Cabe ainda lembrar que, ao desmembrar a área da Feluma, ao invés de cumprir a lei e exigir que o imóvel tinha o direito, o ex-prefeito, ex-secretário e ex-diretor de regulação urbana renunciaram direito de característica disponível, ato nulo em si. Também tem um documento aí, eles abriram mão disso, direito indisponível. Lembre-se que em 2016 não havia mais comodato. Este vencido em 2014. A indicação da portaria é uma confissão de uma tentativa de encobrir erros, equívocos e malversação do erário. Necessário mesmo apurar-se tudo. Tais atos devem ser encaminhados ao Ministério Público, curador do patrimônio público. Estou comunicando aos senhores que também já vou encaminhar um ofício do meu gabinete para o conhecimento do Ministério Público e providências. Em respeito ao patrimônio público, zelo, respeito aos munícipes e ao voto de confiança que eles deram, o prefeito determinou a suspensão de tais despesas, incentivou o uso de várias quadras públicas existentes e espalhadas em todo o território, para a prática de atividades físicas e esportivas. Tivesse o mesmo Estado vontade de atender o esporte e a juventude, o foco não seria um terreno com impedimento jurídico. Teria determinado a abertura do ginásio de padrão universitário de primeiro mundo, que se encontra pronto e fechado, conforme matéria do jornal O Tempo. Também aqui está a página, que pode consultar. Esse aqui é aquele que está construído a 200 metros do poliesportivo, lá em cima, onde está os TTCA. Observa-se que tanto o projeto da PPP e a utilização da área da fazenda da FEBEM não havia nenhuma previsão de permanência de qualquer equipamento ou outro que fosse do Estado, ressaltando que, em momento algum, foi cogitada a possibilidade de prorrogação, cessão daquela área como empréstimo. É por isso que eu falo, se vocês olharem lá, vocês vão ver que no projeto do Estado não tem mais lá o poliesportivo. Na oportunidade, destaca-se que, ao fazer o processo de desmembramento da Fundação Lucas Machado Feluma, nos termos da Lei Estadual 17.699, de 4 de agosto de 2008, que tinha autorizado a doação da área de 357 mil metros, para a concessão de fim de desmembramento da área citada, a Feluma pediu o desmembramento da mesma área, conforme o processo administrativo 6.133,
tramitando na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e dos demais órgãos da Prefeitura de Lagoa Santa. Juntando os documentos necessários para a concessão do fim, ou seja, o desmembramento da área de 357 mil metros, as folhas 64, a analista de Lagoa Santa solicitou algumas complementações que vieram acostadas aos autos. Essas folhas são as folhas do processo lá que gerou esse desmembramento. As folhas 69, a analista solicitou o parecer jurídico do desmembramento solicitado, a qual foi entregue e devidamente assinada as folhas 70. Dentre elas, destacamos a seguinte conclusão. Dessa forma, tendo a Feluma recebido por meio de doação áreas alures mencionada, tornando-se proprietário de um bem imóvel e ainda sendo pessoa jurídica de direito privado, deveria ser submetida normalmente às exigências da Lei Municipal 2.759/2007, especialmente o artigo 30, inciso 4, que exige a reserva de área para equipamento comunitário, quando houver desmembramento de lotes e área acima de 7.200 metros. Assim, não obstante, o setor jurídico tinha dito com todas as letras as folhas 71, reiterada pela analista engenheiro ambiental Fernanda Viegas, o município, de maneira estranha, as folhas 72, dá uma declaração dizendo que o parcelamento estava em conformidade com a legislação municipal. Embora o desmembramento pretendido ainda não apresentasse área pública, as folhas 73 encontram-se a análise da agência metropolitana, as quais levantam algumas pendências, o mesmo repetido das folhas 76, ou seja, a agência metropolitana reforçou que não estava cumprindo a legislação municipal quando diz que tem que ter uma área que pertence ao município, dentro desse desmembramento. Em resposta ao ofício da região metropolitana, as folhas 77, o secretário de Desenvolvimento Urbano, à época, o senhor Ricardo Rezende Dutra, e o diretor de Regulação Urbana, Valério Márcio Batista, afirmam que foi anexado ao processo uma declaração de conformidade da Prefeitura de Lagoa Santa quanto ao desmembramento da área em questão. Eles estão afirmando que cumpriu o que a lei determina. A declaração de conformidade, não obstante, finge-se o parecer jurídico já citado, volta a reiterar a conformidade, embora completamente contrária à lei citada contextualmente pelo parecer jurídico e pela análise municipal, que é a analista. Desta forma, as folhas 78 assinam a declaração o secretário-diretor, com as declarações da agência metropolitana, emite parecer prévio solicitando novas correções. A agência metropolitana viu a irregularidade e chamou de novo a atenção do município com relação a isso. As folhas 80 consta a minuta de decreto. As folhas 80 conta a minuta de decreto, já desmembrando as áreas, sem, contudo, deixar previsão à exigência integral da lei pública de cumprimento obrigatório, ou seja, o município não pode abrir mão de seu patrimônio, tendo em vista a indisponibilidade de seus bens, direitos, princípio esse vinculante e completamente necessário, não podendo ser colocado na lista daqueles atos discricionários. A autoridade não pode escolher se vai cumpri-los ou não, é dever cumprir o direito indisponível. Apesar disso tudo, as folhas 83 consta o decreto municipal 3.075, de 12 de fevereiro de 2017, aprovando o desmembramento, no qual não se menciona nada sobre as áreas devidas ao município em razão do desmembramento. É estranho que tal decreto encontre-se assinado em 12 de fevereiro de 2016 e anexado aos autos, antes mesmo do parecer da agência, que está logo após as folhas 85, que aparentemente é de 26 de janeiro de 2016, certidão da agência metropolitana, aprovando o desmembramento, é também de 26 de janeiro de 2016, documento do CREA, como responsável técnico pela planta, obras e serviços, emitida em 25 de janeiro de 2016, tudo praticamente concentrado na mesma data, tendo ainda a certidão negativa do município emitida em 4 de fevereiro de 2016. Já estou acabando, viu, gente? As folhas 98, junta-se o registro de imóveis da área da Feluma, os quais havia sido aberta a matrícula de lotes individualizados,
em 3 terrenos, que antes eram de 357 mil metros, e foi transformada em uma área de 21 mil metros, uma de 319 mil metros quadrados e outra de 16 mil metros quadrados. Consta ainda, fora dos autos, localizado nesta municipalidade, que a declaração do prefeito municipal de 1º de dezembro de 2015, a qual postergou-se o recebimento da área de 5% para um momento futuro, quando, e onde e como, já que o terreno era da Fundação Lucas Machado. Quem assumiu a obrigação de repassar os 5%? Ao tomar conhecimento dessa situação, o município de Lagoa Santa, através do novo secretário, imediatamente providenciou notificação aos órgãos competentes, ao cartório de registro de imóveis, autoridades do Estado, às autoridades da COTEMIG, tudo conforme demonstram os documentos anexos nesses que constam de todas as irregularidades acima. Deve-se perceber que, em momento nenhum, o ginásio poliesportivo estava sendo utilizado. Ficou abandonado por 4 anos da gestão anterior, porquanto não consta nenhum tipo de investimento e nenhum empenho feito no mesmo. Ademais, o comodato que já se encontrava vencido bastante tempo e não foi conversado em nenhum momento com o Estado de Minas Gerais a prorrogação do mesmo. Cabe destacar que somente para a área de 5 mil metros, a qual o município abriu mão por meio de procedimentos equivocados, daria uma área muito maior do que ocupada pelo ginásio poliesportivo, se houvesse interesse do município e não fosse relapso com relação ao patrimônio, teria recebido tal área dentro daqueles desmembramento e próximo dele, para disposições de assuntos de interesse municipal. Tendo em vista todas as informações ora destacadas, cabe observar que, em maio de 2018, enviamos à agência metropolitana vários ofícios e e-mails trocados entre as partes, de maneira a solucionar. Isso aqui já demonstra que o município tem, sim, tomado as providências lá com relação a essa área, contrário do que o Estado disse no ofício para o vereador. Visto que o município não irá abrir mão dos 5% da área do qual fazia direito, destacando que os atos praticados para o referido desmembramento são todos nulos na sua essência. Não se trata de direito discricionário, mas de ato vinculado. O próprio Estado, reconhecendo a necessidade de corrigir o que antes fora feito de maneira atabalhoada, e até mesmo com indícios de falsidade de declaração, falsificação ou omissão de legislação, observa-se a necessidade de corrigir um ato nulo para que o mesmo pudesse produzir efeitos. Lembramos ainda que o cartório de registro de imóvel de Lagoa Santa suspendeu o registro das áreas em atendimento aos ofícios que lhe forem encaminhados pelo município, enviando à agência metropolitana, segundo orientações da própria CEPLAG, Secretaria de Planejamento. A nova planta de desmembramento da área da Feluma, referente à área de 357 mil metros, contempla a área institucional, ou seja, depois que o secretário viu as irregularidades, o próprio CEPLAG, a Secretaria de Planejamento do Estado, reconheceu que estava errado e para garantir essa área de 5 mil metros no município, no espaço que atualmente abarca o ginásio poliesportivo. Reforçando que não se trata de um favor ou comodato, querer ou não querer do Estado. Estamos pleiteando o justo direito imobiliário, não um favor, porquanto é direito seu ser dono, proprietário da área. Se proprietário pode ser, não há necessidade de pedir um favor. Ora, este empréstimo já nos deram, e esse venceu. Isto pois, qualquer investimento será ato de malversação do dinheiro público, uma vez que, querendo resolver o descrito impasse, o município está pleiteando aquele direito em que, em momento oportuno, a administração abriu mão como se pudesse negociar coisa pública, como se fosse sua. Indagamos aqui que autoridades têm o prefeito ou qualquer servidor de abrir mão de 5% de uma área pública. Dito isso, vimos esclarecer que a área de esporte, ao contrário do que se tenta colocar, não passa de um factoide. Em relação ao ginásio poliesportivo, todos sabem as condições que esse se encontra há vários anos. Essa gestão não irá investir no imóvel enquanto não tiver qualquer certeza de que está investindo em seu patrimônio, porquanto a experiência comandatária não se mostrou adequada. É a última.
Em observação à nota técnica 090/2018 da Subsecretaria do Tesouro Estadual, essa que o vereador encaminhou para o prefeito, a Superintendência de Central de Governança de Ativos do Estado de Minas Gerais encaminha a nossa secretaria por meio de ofício 046/2018, onde se relata apenas a não objeção do Estado quanto ao procedimento de manutenção do poliesportivo. Cabe destacar que o mesmo documento menciona de maneira direta todas as informações aqui prestadas, as quais podem ser confirmadas por meio de documentos anexos, o que reforça a ação de que o município, ciente de sua responsabilidade com o bem público e com o equilíbrio financeiro do mesmo, deve se manter firme na condução das tratativas legais para que possa, de posse da área e posterior investimento seguro nas edificações que seja de interesse da municipalidade. Só para lembrar, gostaria de dizer que existe um ginásio poliesportivo no distrito Lagoinha de Fora, que se encontra fechado, para o qual não se observa nenhuma ação de pleitear sequer o uso ou abertura daquele. Estamos em construção de diversas quadras em todas as regiões, onde estão instaladas nossas escolas municipais, com o objetivo, além de atender parte discente, é atender a comunidade e suas diversas manifestações culturais e esportivas. Por fim, mas não menos importante, diga-se que a nota técnica do Estado de Minas Gerais, além de feliz falta com o compromisso com a verdade, quando diz que o município não havia realizado os trabalhos técnicos necessários para a continuação e finalização do processo de parcelamento da área. Diga-se, em total homenagem e respeito à verdade, que o prazo combinado seria até o final de maio de 2018. O mesmo foi feito e, sem falsa modéstia, com bastante exatidão e zelo. O município, por ter interesse em receber o patrimônio que por lei lhe pertence, entregou no dia 21 de maio, junto à Secretaria, a planta e todos os projetos arquitetônicos e urbanísticos, onde demonstra a correção e o desmembramento que deveria ter sido feito nos autos do processo 6.133, já exaustivamente falado. Corrigindo-se um erro grosseiro e ilegal, segue o protocolo e planta que foi encaminhado para a análise e anuência da Agência Metropolitana. Esse documento também está ali com o protocolo comprovando que foi sim encaminhado para eles lá. A nota fala ainda em equipamentos públicos no local, e aí novamente demonstra que o Estado não conhece sequer o seu patrimônio. Cita que no local há uma unidade do Corpo de Bombeiro. Não é verdade, não há, mas haverá, com recursos públicos do município de Lagoa Santa e da Colasa. A planta e todo o projeto está sendo desenvolvido pela equipe técnica do município. A sede atual da companhia 181, da Polícia Militar e o destacamento da Polícia Ambiental existe no local e foi construído mediante parceria e recurso obtido pelo município. Destaca-se que, ao tornar proprietário da área, o que é de direito seu, o município de Lagoa Santa dará encaminhamento aos estudos para sua ocupação, quando retornar um complexo esportivo. Temos que o mesmo seria desnecessário, pois o Estado de Minas Gerais construiu uma escola próxima ao local, com equipamento de primeiro mundo, exatamente para atender a desativação do velho e precário equipamento, que no momento não passa de uma celeuma política. Se o fato for ginásio, esse já está pronto, sem uso, e em qualquer momento o poder público poderá dar-lhes o destino para o qual foi feito. Havendo a certeza jurídica, os estudos desenvolvidos pela equipe técnica poderão contemplar um centro administrativo que proporcionará uma economia mensal só de aluguéis de aproximadamente R$50 mil. Isso não exclui outros benefícios ao público, como poliesportivos, áreas de estacionamentos, restaurantes diversos. Entretanto, quaisquer projetos somente só se encaminharão, frise, com a certeza jurídica do negócio. Colocamos à disposição para todos os esclarecimentos que se fizerem necessários. Senhor presidente. Só um minutinho, vereador, para eu não perder o raciocínio. Esse ofício do secretário, eu até pedi para que fosse encaminhado para todos, com todos os documentos. Isso aqui só comprova que o município de Lagoa Santa cobrou sim, protocolou sim, e está há muito tempo requerendo a área que é de direito. Com relação ao poliesportivo, numa das tratativas que foi realizada com o Estado, isso quando a gente tinha um governador aqui em Minas, foi que era para construir o poliesportivo que está lá em cima, no CTCA, ele está pronto lá,
que essas negociações começaram lá atrás, porque o Estado tinha, sim, o interesse no polo esportivo aqui embaixo. Então, senhor presidente, quando eu falo que nós, como agentes públicos, nós temos o dever de cumprir o que está na lei, que é diferente do cidadão que pode fazer aquilo que quer, é nesse sentido. Como que o município de Lagoa Santa, e nós somos os fiscais, nós vamos permitir que se gaste um dinheiro numa área, num espaço, numa construção, que o próprio Estado está dizendo que não é meu, eu não quero. Está aqui, os documentos estão aí. Né? Agora, na verdade, a prefeitura não vai construir nada lá até que se tenha certeza, segurança jurídica, é o que está dizendo. É o que está aí. Nem poliesportivo, nem administrativo. Nada. Inclusive, até foi falado informalmente, o seguinte, tinha sim tem o interesse do município de aproveitar aquela estrutura que está lá. Mas também nada impede que possa ser construído lá da área muito grande. A área é muito grande. Mas o que importa nesse ponto, aí, não, viu, vereador Tileu, com relação à sua pessoa, mas com relação à resposta que o Estado mandou. A resposta que o Estado mandou, 2 folhas, completamente divergente dos documentos que estão ali dentro, que os senhores vão ver, dos ofícios que foram encaminhados, da documentação do Estado de Minas Gerais. Contudo, claro, os senhores irão verificar essa situação aí, né? Mas deixar bem claro o seguinte, que às vezes uma resposta política, ela dá uma outra conotação para a documentação. Então, eu pediria aos senhores que verificassem isso, porque como que o prefeito vai investir recursos? Aí vem o Estado e ainda fala assim, não, nós podemos, é uma solução, como eu esqueci, é razoável, não, eu não me lembro, uma coisa precária, como que você vai investir um recurso ali dentro, se ele já está pleiteando, está ali os documentos comprovando que ele pleiteia isso. Então, eu gostaria de pedir aos senhores que avaliassem essa documentação, né? Se for o caso, até reunir com o secretário de Planejamento, né? Porque ele entende mais disso do que eu, né? Para a gente evitar até de passar para a população uma informação contrária e nós, como fiscais da lei, fazer vista grossa a essa questão. Vou aproveitar e passar aos vereadores que, na terça-feira, o vice-prefeito, o secretário de Desenvolvimento Urbano, pediu uma reunião conosco, não para tratar desse assunto, mas, se for o caso, nós podemos. Vai ser aqui na Câmara mesmo, às 9h30 da manhã, 9h30 da manhã, na terça-feira. Já que está tudo, eles falam a tal do embromation, né? Eu até vou sair, eu vou passar. É tanta embromação, respeitando todo mundo, esse famoso embromation, com respeito a todos. Inclusive, eu sugiro que cada um... Olha como é que são as coisas. Pega o documento que eu recebi quando eu encaminhei, em fevereiro, para o prefeito. É muito simples. Pega o documento que Vossa Excelência recebeu e lê os 3. Lê os 3 documentos. O problema, vereador, que eu acho que tinha que ter uma posição, uma linha. Se Vossa Excelência lê os 3 documentos, cada hora fala uma coisa, porque falou, gente, não quer, o prefeito não vai fazer. Eu já tinha falado assim, ele não vai reformar poliesportivo, não vai, ele não quer. Ele não vai reformar. Aí vai falar que não pode fazer os poliesportivos ali, que pode vir a Terceira Guerra Mundial e aí ser atingido ali um míssil. Vereador, você que me falou que ele ia fazer ali um prédio suspenso? Não fui eu, não. Então, se ele não quer, com todo respeito, ele não vai reformar o poliesportivo, já falei isso aqui, porque ele não quer, ele não vai reformar, ele não tem interesse, ele não quer, acabou. Entendeu? Infelizmente. Né? Eu acho bacana o documento que com todo respeito com o líder que não leu o documento e não... Só, vereador, que vários documentos, se eu pegar o meu, que eu encaminhei, dia 6 de fevereiro, e eles me responderam, o prefeito me respondeu, no início de março, dia 9, não me recordo, esse problema que foi, a reportagem foi agora, em maio, não bate.
É isso aqui. Aí não dá, pô. Eu quero ajudar, mas não dá para engolir. Então, essa famosa embrobejo que fala, e vamos, mas é verdade, Aí vai ler um punhado de coisa aí, e tal, a história da Vaca Vitória, e não vai reformar. Eu nem vou falar mais desse assunto, porque não vai, é verdade, não vai reformar por conta de tudo que ele colocou aí, tudo que a gente sabe que ele não quer. Aí junta tudo, vê que não vai sair. Vai ficar